paz do Senhor, meus amados, seja todo muito bem-vindo no canal de Lições Bíblicas com Rose, mais uma vez. Estamos nós aqui pela graça e a misericórdia de Deus, para nós estar trazendo a nossa lição de número 4 do primeiro trimestre de 2023. E o assunto desta semana vai estar falando sobre o ministério avivado de Jesus. E também a nossa leitura de hoje se encontra lá nos Evangelhos de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, capítulo 1, e o verso é o 35, e eu estarei lendo aqui para todos vocês. E diz assim a palavra do Senhor: E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui está a nossa grandiosa leitura, né? Veja aqui, já contando aqui com a grande promessa de Deus para com a nação, né? Para todos nós. E nós já vamos aqui para o nosso tópico 1 desta lição, que está maravilhosa. Eu te convido, vamos lá? E estamos nós no nosso tópico 1 da nossa lição, que diz Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E o ponto 1 fala sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, amém? E a nossa leitura aqui diz o seguinte, a parte A: No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino no ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor se tornou o Emanuel, que significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. João capítulo 1 e o verso é o 14. Então nós vemos aqui a promessa acerca do Messias, que haveria para libertar o povo ou a nação de Israel. Então aqui nós vimos que o povo da nação de Israel tinha essa promessa sobre que o Salvador veria o libertar. Só que eles tinham que entender que esse Salvador que veria libertar eles seria com relação ao pecado, e não da forma a qual eles estavam esperando, ao ponto da própria leitura, né? Dizemos aqui lá em João que ele habitou na terra. Como já falamos, todos devem ter conhecimento do período de Jesus aqui na terra. Mas a nação na época, eles não aceitaram aquele Jesus Cristo que foi crucificado na cruz, não como Messias para eles, né? E nós vimos aqui então que para resgatar um povo do pecado, esse Salvador não poderia, né, não ter pecado, porque todos nós nascemos em pecado e muitos, né, falharam nessa missão. E ao ponto de Deus mandar o seu único filho para ser morto pelos pecados da humanidade. Mas nós vimos nessa leitura onde o próprio anjo Gabriel fala para Maria, né? Maria era uma mulher, né, consagrada a Deus, e através dela ela foi a escolhida, a privilegiada por Deus, para estar sendo ali, digamos, né, ser a mãe de nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós costumamos dizer que Jesus, ele tem mãe aqui na terra, mas não tem pai. E na glória ele tem pai, mas não tem mãe, né? Porque ele foi ali, pelo Espírito Santo, que é também Deus, foi concebido ali Jesus. Ou melhor, Jesus, ele não nasceu da forma que todos nós nascemos, entre o homem e a mulher, né? Em relação entre o homem e a mulher, Jesus não veio através
desta forma, né? E nós sabemos que Jesus, ele veio na terra e ele foi crucificado, morreu, isso pagando pelos pecados que não era dele, mas sim da humanidade, que porventura ainda continua muito no pecado e não quer aceitar, não quer acreditar na pessoa bendita de Jesus. E portanto nós diremos que Jesus é o Salvador da nação. Amém? Nós nascemos de Adão e portanto quando a gente nasce, né, a gente já nasce com pecado, já nasce no pecado e portanto porque Adão e Eva pecou, todos que vêm aqui vai vir em pecado. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele nasceu sem pecado, tá? E paga pelos pecados do povo. Então vejamos aqui a nossa parte B. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo e João, no Rio Jordão, ao sair das águas, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Era uma manifestação inubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo das águas e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre Jesus Cristo. Amém? Todos nós temos esse conhecimento do batismo e como aconteceu com Jesus ali, né, no rio. João estava batizando o povo, né, que estava crendo em Jesus Cristo, e de repente aquele Jesus humilde, aquele Jesus de misericórdia, que João deveria ser batizado por ele, ele veio para ser batizado por João, né? Então Jesus Cristo aqui, ele foi, a palavra fala, o Espírito Santo veio numa forma de pomba, não significando uma pomba, é a forma da palavra se expressar da forma de uma pomba pousar ali sobre o seu Filho amado, aonde ele mesmo diz, né, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Nós estamos falando aqui da pessoa de Jesus Cristo, contando e falando do seu nascimento, do seu batismo, e nós vamos aqui também para outra parte. Então vejamos aqui no nosso item C, diz assim: na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Experimentou o jejum de 40 dias e de 40 noites. Depois, Jesus teve fome. Mateus capítulo 4, verso 2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não estivesse à presença do Espírito Santo, o resultado de sua aprovação não seria satisfatório. Então nós vejamos aqui o nosso Salvador Jesus Cristo passando por todo tipo de provações para provar para o ser humano que o ser humano não é capaz de ser mais forte do que Satanás. Né? Satanás, ele está na terra para desfazer, para jogar o ser humano contra o seu Criador, que é Deus. Então nós vejamos aqui que na tentação de Jesus, o Espírito Santo estava sempre presente com Jesus. O Espírito Santo, ele está conosco também, nas nossas vidas. Só que Jesus, ele buscava Deus, ele orava e ele também jejuava e estava em vigilância, que é uma das partes que nós, como ser humano, não queremos fazer. E também é uma das causas que tem levado as pessoas a desistir da sua caminhada. E Satanás aqui, ele usa tudo aquilo, né, que Satanás oferece a Jesus. Então aqui nós vemos que este momento que Jesus passou, Jesus, ele estava como homem, né?
Você veja que a natureza humana, ela sente sede, ela sente fome, ela cansa. E Jesus, nesse momento aqui que Jesus sentiu fome, mostrando a pura natureza humana, mostrando ali, Satanás chegou, porque nós sabemos que Satanás, ele sempre está aproveitando das oportunidades para oferecer seus manjares, né? Mas Jesus ali, ele não aceitou, sabe por quê? Porque Jesus conhecia a palavra. O Satanás também conhece a palavra, mas mesmo assim, ele joga ali, ele dá suas, as investidas. Mas se você conhecer a palavra também, você vai responder para Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas para isso, você tem que estar lendo a Bíblia, você tem que conhecer a palavra. Porque se você não conhecer, você cai nas ciladas de Satanás. O que nós temos que fazer para vencer é deixar que o Espírito Santo atua na nossa vida. É deixar o Espírito Santo te guiar. Porque você não faz mais a sua natureza humana. Você tem que fazer a vontade de Deus pela palavra do Espírito Santo. Para que você venha ser bem-sucedido, tá? Mas para isso você precisa rejeitar o pecado, tá? E para você rejeitar o pecado, você tem que estar revestido aí na palavra de Deus, para que você possa combater o inimigo com as armas certas, que está lá em Efésios. O nosso ponto 2 diz o seguinte: o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou o ministério terreno. Depois de voltar do monte da tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia, a leitura bíblica em base desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bem-terrenos ricos deste mundo, não se interessava, não interessa a... Por causa do bem-terreno, os ricos deste mundo não se interessará pela sua palavra. Mateus capítulo 19, versos 23 e 24. Além disso, o nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantado do coração são aqueles que têm o coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmo 34, versículo 18. Por isso nosso Senhor veio tocar o coração do homem. Ainda mais ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28, apregoou liberdade aos cativos. João capítulo 8 e os versos 31 a 36. E aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos capítulo 8, 20 e 21. Deu vista ao cego, João capítulo 9, 39 e 41. E pôs em liberdade os oprimidos deste mundo. O Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vejamos aqui a missão de nosso Salvador Jesus Cristo. Vejamos, meus amados, aqui na leitura, que Jesus tinha essa preocupação. É tanto que Jesus tinha essa preocupação, como diz a leitura, que quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos Jesus dando instruções aos seus discípulos para cuidar do órfão. Pode não cuidar, mas é uma ordem de Jesus para cuidar das viúvas, para cuidar do necessitado. E Jesus fez isso, né? Jesus sempre estava se comovendo ali, por isso que ele vivia o verdadeiro evangelho. E ele tinha essa preocupação, né, com as pessoas que eram mais pobres, né, que precisavam de mais necessidade, porque Jesus sabia que os ricos, por terem, digamos, um poder mais aquisitivo, por se acharem melhor algumas pessoas, não daria ouvido às suas palavras, mas as pessoas humildes, pobres, daria sim, mais atenção. Portanto, é
Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então eles são ajudados, terminam ajudando, reconhecendo a gratidão de Deus. Nós traz na nossa mente a lembrança de 10 leprosos, que Jesus curou, mas um só voltou para agradecer a Jesus. E quando Jesus viu, disse, mas não foram 10, mas só um voltou para agradecer o Senhor. Temos que ter também essa atitude, ser grato a Deus, e nós possamos ter as coisas, podemos, mas não bota no lugar do seu coração, porque o seu coração tem que ter espaço para Jesus Cristo. Porque aonde Jesus tem espaço, Jesus trabalha, Jesus faz grandes obras. Amém, meus amados? Então, meus amados, fica com Deus, Deus te abençoa. Tchau!